Shalom Leculam para todos. Bom, estamos aqui mais uma vez e hoje o vídeo é sobre um manuscrito e a Bíblia Hebraica, a BHS, tá? Comparando os dois em si. E, bom, a título de exemplo, o vídeo hoje não é com o intuito, obviamente, de fazer com que você leia o texto, isso requer uma dedicação e futuramente, possivelmente, a gente pode falar sobre isso. Hoje é mais uma comparação entre os dois, o que mudou e o que melhorou. Bom, aqui, como exemplo, nós estamos com o texto de Êxodo. Uma pessoa atenta observa que tem 3 páginas o texto, tá? 3 páginas. Bom, sabemos que o hebraico é uma língua que começa da esquerda para a direita e não o oposto, tá ok? Então, o texto não começa aqui, por exemplo, tá? O texto começa aqui, desta página. Aqui ainda, nesta página, está falando de Gênesis até aqui. Então, até aqui é Gênesis. E se vocês observarem, tem um espaço. E tem algumas palavras aqui em hebraico que ainda essas palavras estão se referindo ao texto de Gênesis. Tá? Aqui, obviamente, isso aqui não conta com o texto. Isso aqui são notas do escriba. Com relação a Gênesis, do tanto de palavras que ocorre ali, e alguns detalhes importantes que vão envolver a questão de Gênesis, que a gente pode tratar em outro vídeo, tá? Então, aonde começa o texto de Êxodos? O texto de Êxodos começa aqui. Essa parte aqui também faz parte do texto de Êxodo, tá? Bom, o texto que a gente observa aqui, algo interessante, se os senhores observarem, né? Os senhores percebem que algumas letras, a letra lâmede, né, passa um pouco. Isso aqui é uma forma estilística que eles tinham. E se os senhores observarem que as letras estão muito organizadas, na mesma linha, sem subir, sem descer. Essa era uma forma, né, de eles escreverem, de desenharem as letras. Eles escreviam desenhando. Por isso que os senhores observam que aqui você tem um padrão, né? Geralmente você vai ter 3 linhas, e no caso dos Megilot, os textos que estão, os sapiensais de forma poética, você vai observar com 2 linhas, tá bom? O que é que não consta na Bíblia Hebraica, na BHS? Bom, essa parte aqui não vai constar e essa aqui, tá bom? Essas 2 partes aqui não constam, são notas que nós chamamos de Massorá Magna, ou seja, a grande Massorá, que são comentários referente a esse texto que está aqui, a outros cantos do manuscrito, tá? O que é que vai constar nela? Tá vendo aqui do lado? Isso aqui não são números, nem capítulos e nem versículos, tá bom? Chamamos isso aqui de Massorá Pava, né? Que é a Massorá menor, referente ao texto. E aí isso aqui a gente vai ver lá na BHS, que vai ficar um pouquinho mais claro, tá bom? Então, aqui já conseguimos ter uma noção de como funciona o manuscrito. Bom, agora a gente vai ver lá na BHS, tá bom? O mesmo texto. Bom, continuando aqui, nós estamos com o texto de Êxodo. Aqui nós já estamos vendo o lindo texto de Gênesis, né? A parte que eu falei com vocês, né, que está se referindo ao texto de Gênesis, e aqui já começa o texto de Êxodo. Aqui nós já temos uma mudança. Por exemplo, lá você tinha 3 linhas, aqui você vê o texto todo encorpado, mas assim lendo-se da esquerda para a direita, tá? Começa o texto. Outra coisa que a gente observa é a numeração, né? Lá não tem, é direto, é corrido o texto. Aqui você tem, por exemplo, o versículo 1, né? Quando você já lê aqui, por exemplo, Ve'eler Shemot Binei Israel, ou seja, Ve'eler e estas, ou estes, né, são os nomes dos filhos de Israel. Bom, perceba que você já tem uma forma mais apoteótica, mais didática na BHS do manuscrito. O que é que ela vai manter, né? Se a gente observar aqui, por exemplo, do lado, olha, ela mantém aquilo que eu falei com vocês, a Massorá Pava, né? A pequena Massorá. Ela não mantém em cima, por exemplo, aquela texto que eu falei com vocês. Outra coisa interessante de se observar, por exemplo, é que nessa Massorá, deixa eu mostrar aqui a vocês algo interessante. Por exemplo, aqui embaixo, vamos olhar aqui, por exemplo, você tem 2 letras L, né?
Essa é um pouquinho diferente porque o texto hebraico ele conta com números, as letras tanto pode ser consoante quanto números. Então você tem de 1, contando normalmente como no português. A letra Lamed equivale ao número 30, tá? Só que dentro do manuscrito, por isso que eu quis trazer aqui para vocês, dentro do manuscrito, a letra Lamed ela não vai representar 30, ela vai representar 1. E por quê? Você vai ter a contagem normal, tá? Por exemplo, Lamed Aleph 31, Lamed Beit 32. No manuscrito não. No manuscrito ela vai representar aquilo que chamamos de Rapax Legômeno, ou seja, quando vai ocorrer uma única vez. Por exemplo, aqui você tem 2 vezes ela sendo citada no texto, e perceba que a bolinha joga para a primeira, e mais à frente você vai ter uma bolinha também aqui, ó, e vai jogar para lá também. Então, dizendo o seguinte, que essas palavras, esses verbos que vão aparecer aqui vão ocorrer uma única vez. Só que é interessante dizer também que existe 2 tipos de rapax, tá? Existe o rapax absoluto e o parcial. Aqui, no caso, é parcial, ou seja, com a grafia, com essa conjugação, da forma da pontuação vai ocorrer somente aqui, porém ele vai aparecer em outros cantos, não com essa grafia. Nós chamamos de rapax parciais. Os absolutos, que também é utilizado para ela, é quando vão ocorrer uma única vez, ou seja, em nenhum outro canto da escritura, com grafia diferente, somente naquela parte. Então você tem rapax absoluto e parciais. No caso aqui são parciais. Então ela, quando vier desse lado aqui do texto, por exemplo, ou do lado do texto aqui, por exemplo, do outro lado, porque pode vir de um lado do outro, trata-se de rapax legômeno, ou seja, ela não vai representar o número 30, como a gente aprendemos anteriormente, que, por exemplo, quando tem, por exemplo, aqui a letra Bet, né, ó, com um pontinho em cima, ela diz o seguinte, vai ter uma bolinha aqui, ó, por exemplo, cadê? Vamos procurar a bolinha aqui, por exemplo. Ela está dizendo o seguinte, que esta palavra vai estar ocorrendo 2 vezes no início do verso, tá bom? Desta forma que está aqui, vai ler, né? Vai ler. Entenderam? Então, obviamente tem muitas outras coisas para falar. Estou falando aqui de forma resumida. Então, o que eu quero demonstrar para vocês é justamente a riqueza, né, de você ter uma BHS em mãos. A forma que ela trouxe, por exemplo, aqui do lado aqui, ó, você tem a numeração de onde estão começando os versículos, coisa que no manuscrito não tem, né? Ela mantém outra coisa interessante do manuscrito, que é isso aqui, por exemplo, né? Para textos abertos e textos fechados, que eu já falei anteriormente em outro vídeo.